Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de criação de setups para MetaTrader 5. O objetivo desse curso é passar para vocês uma visão geral, do básico ao avançado, de como automatizar suas próprias estratégias utilizando um robô dentro do MetaTrader 5. Hoje, na Code, nós temos um robô chamado Stark. Ele é altamente customizável. Com ele você poderá configurar suas próprias estratégias baseado em análise técnica ou price action, tá? Ele tem diversos indicadores e é totalmente customizável através de fórmulas, onde você codifica, né, o seu próprio sinal. O setup que você cria dentro do robô, ele poderá ser utilizado de forma privada por você, ou se preferir, ainda poderá comercializá-lo, pois o Stark ele permite você gerar um set criptografado, né? Então a sua estratégia fica totalmente segura e a liberação é feita de forma online somente por você. Esse curso ele será dividido em vários vídeos, né? Nesse primeiro vídeo nós vamos abordar as configurações básicas do testador de estratégias, que são fundamentais, né, para os nossos backtests, nossas otimizações que faremos ao longo do curso. Bom, começando aqui então, pessoal, nós vamos abordar aqui o testador de estratégias, né, como eu já comentei. Tá? Esse daqui é o testador, né? Para quem não sabe como instalar um MetaTrader, não sabe como instalar um robô no MetaTrader, tem bastante vídeos no nosso canal, tá? Então vocês podem estar assistindo os vídeos aí para entender. Aqui nós já estamos partindo de uma premissa que você já tem o Meta instalado, você já tem o robô instalado no seu Meta, tá? Então, quando você inicia o testador de estratégias, que é um recurso do MetaTrader 5, você vai ter essa janela aqui, tá? E nela você precisa configurar qual ativo, né, que você vai trabalhar, qual o time frame que você vai trabalhar, né, o tempo gráfico, as datas que você irá utilizar, né, se essa execução ela precisa simular uma latência, a modelagem, que seria como os candles serão reproduzidos, o depósito inicial, né, que é o capital que você quer iniciar, a moeda, muito importante aqui, BRL, tá? Caso você não tenha, né, no seu MetaTrader, quando você clica nessa opção, normalmente não aparece BRL, você precisa digitar aqui mesmo, BRL, tá? Se você não informa BRL, backtests nas corretoras brasileiras não irá funcionar, tá? Então tem que sempre se atentar a esse ponto. Aqui o tipo de algoritmo, né, da otimização, caso você vá fazer uma otimização, e também a função, o critério de avaliação do backtest, tá? Nós vamos abordar todos esses pontos aqui nos próximos slides. Bom, começando então com o ativo. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais voltado para B3, né? Mas também os nossos robôs funcionam em qualquer corretora do mundo que tenha MetaTrader 5, tá? Então é facilmente configurável, né, para você criar um setup de Forex, criar um setup de ações, né? Aqui a gente vai ficar um pouquinho mais voltado aqui para futuros, que são os ativos que normalmente geram mais estratégias, né? E são mais fáceis de operar por questão de alavancagem, por questão de margem, né? Também é bem mais acessível, tá? Então, durante o curso, né, nós vamos falar bastante de índice e dólar, né? O índice, ele tem o seu ativo futuro, que é o IND, né, o IND, e tem o seu ativo futuro mini, que é o WIN. Tá? E o dólar também, né, tem o mini, WDO, e tem o cheio, que é o DOL. No mini índice, cada ponto dele vale 20 centavos. Tá? Porém, ele varia de 5 em 5 pontos. Então, a gente chama de tick, né? O tick dele é 5 pontos. Logo, cada pequena variação do índice custa R$1, né? Porque seriam 20 centavos vezes 5 pontos. Tá? Já no índice cheio, né, ele varia, cada ponto dele vale R$1, né? Só que ele também varia de 5 em 5, então na verdade cada tick dele vale R$5, tá? Porém, o lote mínimo para se operar
o índice cheio, são 5 contratos. Tá? Então, na verdade, cada variação, né, do índice cheio é equivalente a R$ 25. Né? Cada tick dele é equivalente a R$ 25, porque você sempre vai estar operando pelo menos 5 contratos. No dólar, ele varia de meio em meio ponto, tá? Então, cada ponto vale R$ 10. E aí, no caso, cada tick dele valeria R$ 5, né? Então, cada micro variação ali do mini dólar são R$ 5. No dólar cheio, cada ponto vale R$ 50. Tá? Então, na verdade, você tem um tick, né, de R$ 25 para cada contrato, só que você tem que operar no mínimo 5 contratos. Então, no dólar cheio, cada tick dele, na verdade, acaba variando aí R$ 125 e se operar no mínimo 5 contratos, tá? É bem importante dizer também que esses contratos futuros, eles têm vencimento, né? Sendo que o índice, ele vence a cada 2 meses, tá? Sempre nos meses pares. Então, mês 2, mês 4, mês 6, mês 8, sempre tem vencimento de índice. Qual dia? Na quarta-feira mais próxima do dia 15. Tá? Então, todos os meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15, nós temos a rolagem do índice. Né? Ele sempre passa para a próxima letra. Tá? No dólar, é sempre no último dia útil do mês, de cada mês. Tá? Então, o dólar ele tem rolagem mensal. Todos os meses do ano, nós temos a rolagem do dólar. Tá? Nós temos aqui esse link, que é o nosso calendário. Tá? Então, vocês podem acessar através do nosso site, que vocês vão conseguir acompanhar, né, o calendário. Então aqui você tem até em 2 cores, versão para celular, versão para computador, tá? Baixem lá, ou vocês vão para esse link, ou aqui em produtos, calendário trader, tá? Tem aqui para vocês. Então vocês conseguem acompanhar todos esses vencimentos através do nosso calendário, tá bom? Então o índice, né, a composição dele nada mais é do que o preço do IBOV, né, que é o índice do Ibovespa, acrescido de juros do período. Tá? Então, vamos supor que hoje seja um dia de rolagem, né? Tá começando uma nova série do índice, tá? Que essa nova série vai valer por 2 meses. Isso significa que nós temos um ativo novo, né? Que será operável pelos próximos 2 meses. Então, ele sempre vai ser o preço do IBOV mais os juros do período. Então, no primeiro dia da rolagem, ele tem 2 meses de juros embutidos. E ao longo desses 2 meses, né, cada dia ele vai perdendo os juros, né? E sendo que quando chega no último dia, próximo à próxima rolagem, né, ele na verdade está valendo muito próximo ao IBOV. Tá? A mesma coisa acontece com o dólar, né? Só que aí no caso o dólar ele segue o dólar comercial. Tá? Então o dólar futuro ele é o dólar comercial mais juros. Por conta disso, sempre que tem rolagem, nós temos um gap, né? Então, imagine o seguinte. Você está operando um ativo futuro. Vamos imaginar que seja o índice. Tá? Então, ele está lá, fazendo a sua variação natural, né? E chegou no dia da rolagem. Tá? Então, nesse dia aqui, esse ativo não vai mais existir, né? Vai entrar um novo ativo, tá? Então, eu vou simular aqui como vermelho sendo o IBOV, tá? Então, aqui nós temos o preço do IBOV. Nesse dia aqui, o IBOV está praticamente no mesmo preço do futuro, né? Porque ele já veio perdendo a taxa de juros. Então, chegou no dia da rolagem, o ativo que vai morrer, ele está praticamente custando o preço do Ibovespa. O novo ativo que vai nascer, né, que será esse aqui em azul, no dia seguinte, ele já vai nascer com um gap aqui. Tá? Ele vai nascer aqui, né? E aí ele vai começar a sua vida
normal de variação. Porém, nesse dia aqui, quando ele nasceu aqui, na verdade, o Ibovespa, tá? Então vamos supor que o Ibovespa não variou nada de um dia para o outro, né? Ele fechou e abriu no mesmo preço, tá? Porém, o novo ativo futuro, ele nasceu lá em cima. Esse aqui é o gap de rolagem, que a gente chama, né? Esse ativo azul, ele está nascendo agora, então ele tem 2 meses de juros embutidos aqui nele. Então ele gera um gap que na verdade não existe, né? Esse gap não existiu no Ibov, porém existe no ativo por conta dos juros, né? Aí ao longo do tempo, o que vai acontecer? O Ibovespa ele vai variar também, né? Seguindo aqui a mesma ideia do ativo, tá? Porém, o ativo ele vai perdendo os seus juros, né? A cada dia que passa, ele vai perdendo os seus juros. Quando chegar lá no último dia, ele também vai estar valendo o mesmo preço do Ibov, né? E aí um novo ativo vai nascer com juros embutidos de novo, tá? Então, é por isso que nós vemos aquelas diferenças de pontuação, né, entre o índice futuro e o Ibov, por conta disso. E isso é extremamente importante nas nossas otimizações, porque a gente tem que saber selecionar o ativo certo, né? Porque se você seleciona um ativo para uma estratégia de swing trade, por exemplo, onde você pode fazer uma compra aqui e uma venda no dia seguinte, você pode estar se iludindo, né, com um ganho que não existe aqui no dia da rolagem, né? Esse ganho não existiu, na verdade, porque nesse dia você foi obrigado a fechar uma posição aqui, né? Por exemplo, aqui nesse momento você foi obrigado a fechar essa posição e no dia seguinte você poderia ter aberto a nova posição, mas esse gap aqui você nunca vai ganhar ele, tá? De um dia para o outro, porque teve uma rolagem aqui, tá? Vamos entender isso um pouquinho mais aqui agora, falando das séries contínuas, tá? Como os ativos futuros, eles vencem, né? Como a gente viu, a cada 2 meses o índice, a cada 1 mês o dólar, então não tem como a gente manter, fazer um backtest, na verdade, em uma série específica, porque é muito curto o período, né? Na verdade até tem como você fazer um backtest, mas seria um backtest de 2 meses, né? É muito curto. Normalmente a gente busca backtests, otimizações em 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo da estratégia, né? E para isso a gente precisa de uma série contínua, né? Um ativo que junte todas as séries que existiram, tá? E para isso nós temos 4 ativos de série contínuas que são mais utilizados, tá? Que é o cifrão N, o cifrão D, o arroba N e o arroba D, tá? Eles são seguidos, né? Essas duas letras são seguidas do código do ativo, né? Que no caso o IN ou WDO, tá? Então, por exemplo, o IN cifrão N, o IN cifrão D, WDO arroba N, tá? Por aí vai. O cifrão N, ele é o preço real de cada série que nós operamos, né? De cada série que existiu. Ou seja, o cifrão N, ele representa exatamente o preço que nós estamos vendo nos gráficos dos ativos vigentes, né? Então, se você olhar o cifrão N nesse dia aqui, você vai ver exatamente esse preço aqui em que ele estava nesse dia. E nesse dia aqui, você vai ver exatamente o preço que ele estava nesse outro dia, tá? Porém, vai existir esse gap aqui de rolagem, né? Porque os preços se mantêm. Já o cifrão D, esse gap de rolagem, ele não existe, tá? Então, o que acontece? Sempre que que acontece a rolagem, a corretora vai lá e ajusta o passado, tá? Então, praticamente, o que ela faz? Ela pega todo o passado aqui, né? E ela eleva ele, né? Então, ela faz esse ajuste aqui, né? Trazendo para o mesmo preço, né? Então, dessa forma, você não tem o gap de rolagem no cifrão D, né? No ativo, na série contínua cifrão D, você não tem gap de rolagem. E ela é, no caso, mais indicada para estratégias swing trade. Então, se você quer fazer uma estratégia que fica vários dias posicionada, o ideal é que você use o cifrão D, tá? O cifrão N, ele é
mais indicado para quem está fazendo uma estratégia de day trade, porque aí os preços vão se manter exatamente iguais, né? E o backtest que você vai fazer, ele fica muito mais próximo da realidade, né? Porque se a sua estratégia utiliza, por exemplo, preços redondos, ou se ela tem algum arredondamento por conta de preço, né? Por exemplo, nossos robôs, ele tem uma função lá que você consegue tirar o stop loss do preço redondo, né? Então, por exemplo, o stop loss bateu no 0,0, ele consegue dar um ajuste de um tick para deixar o stop loss no 95, tá? E evitar que você tome uma violinada. Esse recurso, por exemplo, ele sofreria muito no cifrão D, porque os preços foram alterados, né? A corretora fez um ajuste no passado, ela modificou todos os preços, tá? Então não é recomendável, se você utiliza uma estratégia day trade, né? Não é recomendável usar o cifrão D, porque você corre risco de estar olhando para um backtest real, tá? Então nós usamos o cifrão D realmente somente para estratégia swing trade. O @N, ele também, né, é sem ajuste, então ele também tem o gap de rolagem. Só que a diferença do cifrão pro arroba é que no dia da rolagem, o cifrão N ele já considera o novo ativo, tá? Então, quando você está naquele dia que existem os dois ativos, né, tem um único dia ali do período que os dois ativos têm liquidez, né, tanto o antigo quanto o novo, que é o dia da rolagem. Só que o cifrão N, nesse dia, ele já olha para o ativo novo, tá? Que é basicamente o que a gente faz também, porque sempre no dia da rolagem a gente já muda os robôs para operar o novo ativo, né? Por conta de liquidez do final do pregão. Então, por esse motivo, a gente já sempre opera o ativo novo no dia da rolagem. Então, o cifrão N, para a maioria das vezes, é o ativo mais indicado para a gente, tá? Que buscamos sempre mais estratégias day trade. O @N, ele, no dia da rolagem, ele ainda continua olhando para o ativo antigo, tá? Isso não é legal, né? Por conta dessa liquidez, quase ninguém opera o ativo que está morrendo no dia da rolagem. Então eu diria que essas duas opções, elas podem ser descartadas, porque não faz muito sentido operar o ativo vigente, né, o ativo que está morrendo ali, em vez do ativo novo no dia da rolagem. A não ser que a sua estratégia realmente precise disso, né, por algum motivo específico. Mas na maioria dos casos, então, nós utilizamos sempre o cifrão N e o cifrão D, tá? Sendo que o cifrão N é para day trade, cifrão D para swing trade. Ok? Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha programado aqui para o primeiro vídeo do nosso curso, tá bom? Se vocês estão gostando, já deixe seu curtir aí no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal também, caso ainda não forem inscritos, e nos vemos no próximo vídeo. Abraço, até mais.